ela é uma pauta que surgiu de uma outra pauta. A Ana Paula Pedrosa, que fez a série, aliás, a ideia partiu dela, mas infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mandou pedir desculpas. Ela foi fazer uma matéria de um dos casos, que é do seu Ari, que estava brigando na justiça com a Anglo, porque a Anglo estava invadindo a microterra dele e estava deixando lá um equipamento. E aí lá ela fez a matéria, a Anglo respondeu. Quando ela voltou para a redação, aí ela comentou comigo, falou, olha, se isso está acontecendo com essa pessoa, imagina ao longo dos 525 quilômetros o que não deve acontecer. A gente imaginava que ia ter grandes histórias, mas a gente se surpreendeu muito, porque o que a gente viu, a gente está muito acostumado a fazer telejornalismo por telefone, né? Então a gente não imaginava assim que tudo que a gente veria. Sorte, assim, de encontrar ótimos personagens, de chegar nos locais, às vezes, em situações que a gente não esperava. No caso do seu Ari, cheguei com a Ana, a gente começa a conversar que agora eu já não tenho água, desde sempre ele tinha uma mina de água em casa. Agora a gente não tem mais, porque a Anglo, né, secou, tá suja e tudo, e a gente é abastecido por caminhão-pipa. Ah, você é abastecido por caminhão-pipa? Eles vêm segunda e quarta. Hoje a segunda vem em que horas? Ah, chega daqui a meia hora. Então a gente pegou todo o caminhão-pipa chegando, então a gente fez a foto, no dia que a gente chegou, que eu cheguei com a Keila lá no sítio arqueológico, ia ter uma explosão de uma pedra no dia seguinte. A gente pegou isso sem saber. Olha, eu acho que personagem a gente tinha que era o seu Ari, a princípio. E aí a gente identificou mais 2 fazendo uma pesquisa, um em Conceição, aliás, em São Domingos do Prata, que é Dadá, porque são pessoas que a gente foi procurando na internet. Facebook, a gente usou muito contato de blogs, a gente procurava assim, vai passar em Carangola? Aí eu digitava assim no Google, Carangola, Mineiroduto, impacto. Aí às vezes aparecia um blog, alguém denunciando, faltou água. E aí a gente pegava o nome, anotava, procurava o telefone, saía ligando. Então nós chegamos a 2 bons personagens que nos ajudaram muito. A Dadá, em São Domingos do Prata, e a Vânia, que é o caso dessa fazenda, onde a gente chegou e eles iam explodir uma rocha e acabaram com a fazenda dela. Uma história pode parecer menor do que a outra, mas elas todas juntas fazem parte assim, de uma grande história. Assim, são problemas diferentes, mas com uma causa comum. Então é muito difícil escolher, assim, não dá para escolher, é muito difícil. Assim, essa imagem me impressionou muito. Essa imagem da capa. Né? E era uma montanha que iam fazer um recorte de, acho que 30, se eu não me engano, 70 centímetros e virou 32 metros. É uma coisa... Uma cratera. Você chega, você fica impressionada, assim. Foi uma coisa que me impressionou muito, a dimensão da coisa para passar esse cano, assim. Tipo, recortou a montanha inteira. E não avisar, né? Não foi o que falaram com a dona Olímpia, que era a dona das terras, assim. Então essa foi uma imagem que me impressionou demais, assim. Teve um período que a gente conseguiu um diálogo com a Anglo para que ela respondesse, e aí a gente teve um tempo também, as dúvidas que a gente tinha, a gente enviava, e uma coisa a gente não pode reclamar da Anglo, eles se dispuseram a responder tudo. Assim, não deram todas as respostas, mas eles se dispuseram a responder tudo. Fiscalização tem, mas quando você chega em Conceição, você acha que você está caindo dentro de um buraco. A cidade está horrorosa. A fiscalização, ela funciona para a concessão da licença. Eles já estão, a Anglo está na fase final, ela está aguardando a licença de operação. Existem 3 licenças, a prévia, a de instalação e a final, que é de operação. Mas eles não conseguiram ainda a licença por enquanto. Tem 2 senhores ali que ficam sem água, que pra mim foi esses 2 aqui, ó, que são super idosos. E eles moram nessa casa desde a de eterno, né? Desde que nasceram, e tinha a mina de água e tudo. E hoje em dia eles não têm água em casa, eles têm que andar 40 minutos para buscar água.
Assim, não é porque é índio, né? Isso aqui é uma falta de respeito com a pessoa que tem 78 anos, né? Que tinha uma irmã doente em casa e que tinha que tomar banho, tinha que dar banho na irmã, não tem água para dar banho na irmã que é doente, então... Na situação que a gente está vivendo atualmente de falta d'água, eles estão secando minas, assim, tem mina que as pessoas dependiam delas para beber água. E não tem mais. Aí depende de caminhão-pipa e quando acabar a própria Ângulo admite que não sabe que vai acontecer. Não, admite que não sabe, não, que não vai continuar levando caminhão-pipa lá. O que vai adiantar você construir um instituto depois que você já destruiu, né, a história de gerações muito passadas? Nesse caso, que é um sítio arqueológico na Fazenda Santa Cruz, que é em Carangola, em Alvorada, no distrito de Carangola, eles alegaram que as pedras estavam rolando, desse antigo rolando para lá. Mas, na verdade, o sítio já estava reconhecido pelo IFAM. Então, era um sítio já comprovadamente reconhecido. É o seguinte, primeiro a empresa negocia com o proprietário. Se o proprietário se recusa, a Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado, ela decreta aquela área de utilidade pública. E aí denomina aquela área como servidão. As pessoas mais humildes simplesmente não têm conhecimento. A política deles nunca vai a mesma pessoa conversar com o morador. Então, tem situações que iam 5, 6 pessoas conversar. Então, você nunca tinha continuidade. A possibilidade de falar, mas você me falou aquilo da outra vez, porque não foi você que foi lá, foi ele. Então, aí, você vai falar assim, não, mas aquele seu amigo falou, não, mas ele tá enganado, agora mudou, agora não sei o quê. Aí, depois você fala, então tá, agora é isso, Aí vai outra pessoa, que fala outra coisa, com senhores de 78 anos que são semi-analfabetos, que são lavradores, que não têm conhecimento, que não têm... Né? E chega e fala assim, eu vou te dar 2 milhões. E as pessoas, elas têm um desânimo, assim, para lutar. Porque elas, ao longo de todo o trajeto, a gente ouvia assim, mas é uma empresa, né? A firma. É a firma. A firma, é a firma. É a firma. Mas você não reclamou, não? Mas a firma, né? Quem sou eu diante da firma? Então, eles não acham que eles são importantes o suficiente, que não vão ter voz. Quem acha que vai ter voz, que é o caso da Dadá, que é uma pessoa assim que vai na Câmara, na Câmara Legislativa lá de São Domingos do Prata e movimenta vereador e vai na prefeitura e vai não sei aonde. Então, existem pessoas pontuais que conseguem fazer esse tipo de movimentação e articulação. Mas 90% dos atingidos pelo Mineiro não conseguem. Aqueles relatos que a gente coloca em vídeo, a gente não conseguia... A gente escreve, claro, mas aquela emoção, às vezes a pessoa ali engasgada, que bom que a gente tinha essa extensão no nosso portal e que a gente usou e abusou, assim, para colocar um documento, a galeria das fotos que a gente, né, que a Mariela sofreu para editar, acho que ela editou, assim, umas 6 etapas de eliminação. Teve situações que a gente ficou em hotéis muito pequenininhos, porque não tinha, deu colocar a cadeira atrás da porta, deu ficar meio receosa, assim, porque a gente estava realmente incomodando a empresa, né? Você vê que teve situações de a gente chegar e aquele chegando no hotel, a gente dá de cara com o cara e a gente fala, ai meu Deus, o cara tá aí. Porque não tinha hotel na cidade, você estava no mesmo hotel que as pessoas da Ângulo. Fiquei muito impressionada no Rio de Janeiro, que é o final. Essa obra ela começa em Conceição, do Mato Dentro, e vai até o Porto do Açu, que é no Rio de Janeiro. E nós chegamos num grupo, era ponto final, assim, a terra ela salgou, que é essa foto aqui, ela ficou seca, porque para fazer o porto, eles dragaram o mar, e aquela terra, aquele sal foi invadindo ali o terreno. E nós encontramos pessoas, assim, humildes, falando errado, mas tão esclarecidas, assim, o Pinduca, que ele tinha uma plantação enorme e ele não aceita sair da terra dele. Não aceita, e aí, no caso, a briga lá no Rio de Janeiro, com a Ângulo também. A mãe com Alzheimer, uma depressão profunda, ela falava, a gente pegou um momento de lucidez dela,
que ela... Na porta, porque não queria conversar com a gente nossa, só uma palavrinha, conversa com a gente. Aí ela começava a chorar, aí a filha tá vendo, se vocês começarem, se a gente trouxesse esse assunto à tona, ela piora. Mas a gente só precisa saber uma palavra. E a é gente pode tirar muito uma assim. foto. A gente ficou assim, tipo, 1 hora lá para convencer, para ela confiar na gente, convencê-la a dar um relato, assim. E ela falou: o dinheiro mata todo mundo. Acabou comigo, acabou com a minha saúde. E tiraram ela da casa dela. Aí, para ela não adoecer, que é essa foto Eles conseguiram na justiça. construíssem uma casa do lado onde a casa foi demolida, para ela poder não ficar longe, mas não é a mesma coisa, não é a mesma casa. E é uma cena assim, tem a casa nova que eles construíram e do lado metade da casa antiga, porque para passar, nesse caso, tinha que passar uma torre de energia. Tinha que passava metade da casa salvava. Então eles não derrubaram para preservar a memória para a mãe deles, assim, em respeito. E o filho, que é um dos filhos, né, acho que são 7 mais ou menos, ele falando assim, ó, quando o governo decreta acabar com a água, ele vai decreta acabar com o país. A irmã dele, ela falou assim, isso aqui, nós somos agricultores, somos nós que plantamos o que as pessoas comem. E quando não vai ter água, não vai ter comida, as pessoas vão comer dinheiro.